O homem constrói edifícios, erige casas, acarinha refúgios e santuários de recolhimento, ergue-os à força bruta de braços ou com a moderna maquinaria que o engenho e a modernidade lhe oferecem. As formas não têm fim, nem obedecem a escala ou modo. É a criatividade humana a inventar territórios. Uns de fins práticos, feitos na justa medida para o uso cotidiano, com telhado e divisões que albergam ruidosas famílias ou seres solitários. Outros de grande aparato e fausto, uma manifestação fátua de opulência e esplendor. Outros, ainda de uma comovente sigileza, lugares de recolhimento e oração. Todos concorrem para ser portos seguros, capa e couraça protetora, último refúgio de identidade e intimidade. Todos são palcos do teatro da vida, que acolhem enfim das vivências e testemunham a passagem do tempo, registando as incontáveis parcelas de que é feito o dia-a-dia das gentes do mundo. Alguns destes lugares vivem entre paredes antigas de séculos, na harmonia de claustros meditativos, escadarias gastas pelo lavrar de 1000 pegadas, corredores pensativos, imagens em posa de graça, janelas ávidas de luz, móveis vetustos, chão sagrado, céu e silêncio. A igreja de Nossa Senhora da Anunciada, que alberga a paróquia com o mesmo nome, a qual comemora 470 anos de existência, é um desses lugares. Refúgio de chão sagrado aberto à terra e ao céu, lugar de voz e clamor, silêncio e oração. Minha família sempre esteve ligada ao mar. De pequenina lembro-me de irmos à Lota, como nós dizíamos, levar os homens à praia, onde é hoje a avenida que tem os golfinhos. Havia, portanto, uma bomba de gasolina e havia toda uma parte ali descoberta em que nós íamos, perto da noite, iam as famílias, ia eu, íamos as vizinhas e levávamos os homens aos barcos. E assim fui crescendo neste ambiente. Lembro-me de aos 6 anos, o meu pai naufragou num barco que era o Madalena Sobral e foi realmente difícil porque eu ficava muito preocupada se o meu pai um dia ia morrer no mar, tinha medo que ele naufragasse. A nossa vivência era de manhã, minha mãe ligava ao rádio, ainda na cama, 5, 6 da manhã, e ouvíamos o Setúbal Pesca, para saber se o meu pai estava bem, se não estava. Toda a minha infância, me lembro do meu pai ir ao mar e de vir e trazer o peixe. Às vezes havia alturas que havia muito pouco peixe, havia alturas difíceis, com falta de dinheiro muitas vezes,
embora nunca passasse por nenhuma necessidade, era uma vida complicada e difícil. Falando um pouco da identidade desta comunidade, desta paróquia, tanto quanto eu percebo, portanto, eu estou aqui vai agora fazer 6 anos e percebo que tem uma história muito rica, muito ligada à tradição marítima, muito ligada ao mar, aos pescadores, e por isso também a presença aqui nesta comunidade dos movimentos que estão ligados ao que até aqui se chamava Apostolado do Mar, que agora é Stella Maris. Por outro lado, é também uma comunidade que, até pela idade que já tem, não é? tem já fortes tradições. Esta paróquia tem uma grande devoção à Nossa Senhora da Arrábida. Eu lembro-me de pequenina de ir no barco, íamos barcos todos, daqui de Setúbal para a Arrábida e íamos à procissão. A procissão constava de 3, 4 dias em que ficávamos lá, na Arrábida. Havia umas casas de madeira onde nós ficávamos. E eu gostava imenso porque ia vestida, sentia muito importante de ir vestida de Nossa Senhora da Arrábida. E o meu pai tinha também uma grande devoção. A Senhora da Arrábida, tal como o Senhor de Bonfim, faz parte do Apostolado do Mar, hoje que se chama Stella Maris. Nós nunca faltávamos à festa da Nossa Senhora da Arrábida, porque era a santa por excelência dos pescadores aqui da zona. São Sebastião tinha a Senhora da Troia e nós sempre a Nossa Senhora da Arrábida. Íamos lá no dia na antevésperas, 2, 3 dias antes da procissão, ficava-se lá nessas casas de madeira e depois voltávamos nos barcos. Era muito bom porque nos juntávamos, havia também a parte de comes e bebes, já se sabe, havia na altura, não havia a Fundação Oriente, tudo aquilo era campo e nós íamos com o tacho atrás, com a caldeirada feita, outras vezes era o arroz de polvo e lá íamos para as festas, dentro, tacho muito grande, dentro da alcova, com os panos à volta para não arrefecer. Era tudo vivências, mas que eram vivências muito boas e em comunidade, que nós fazíamos. Há um outro aspecto que gostaria também de referir e que me parece relevante, que são as festas de Nossa Senhora da Anunciada. Eu pareceu-me importante propor à comunidade e lançar esta ideia do retomar das festas, que já há muito tempo que não saía à procissão. E parece-me isto importante por algumas razões. Primeiro porque é uma forma de sair para fora e de entrar em diálogo com as pessoas mais de fora. E a Igreja deve estar sempre nesta atitude de sair e de ir ao encontro dos que estão mais fora. A Igreja é para a missão. Isto por um lado. Por outro lado, em termos até da identidade da comunidade, é importante também ver este momento em que, de alguma forma, valorizamos a importância da padroeira e valorizamos também a importância da comunidade que se reúne para festejar, digamos, a sua padroeira. E, nesse sentido, a partir de 2019, houve também aqui um trabalho não apenas ao nível da comunidade, à auscultação, de envolvimento, mas também muito voltado para o exterior. E então, na altura, fiz muitos contactos com as várias associações aqui da freguesia e foi muito interessante porque foram suscitadas algumas colaborações interessantes que ainda hoje perduram, nomeadamente, enfim, por exemplo, uma das coisas que começámos logo nesse primeiro ano de 2019 foi a benção dos capacetes. Uma participação muito ativa, naturalmente, do Motoclube de Setúbal, e até tem sido um evento que tem vindo a crescer nos últimos anos em termos de participação e este ano, em breve, vamos também fazer mais uma edição das festas, na qual também se inclui a benção dos capacetes. E pronto, é um sinal que percebo que as pessoas que estão mais de fora apreciam, valorizam e a presença de uma imagem de Nossa Senhora tem sempre um impacto
que eu diria fortíssimo nas pessoas que vêm, nas pessoas que vêm passar. Então, neste ano de 2023, nesta paróquia, nesta comunidade paroquial, surgiu a ideia de darmos algum destaque aos 470 anos da fundação da paróquia. E, nesse sentido, fomos organizando algumas atividades para dar algum destaque a esta data. Porque nos parece que é importante para uma comunidade perceber bem as suas origens, perceber e compreender que fazemos parte de uma história na qual nos integramos, e assim temos estado a fazer alguns eventos que pretendem dar alguma visibilidade para o exterior, assim mais até fora do âmbito mais aqui da paróquia, até também na vertente cultural, na vertente artística, e assim tivemos um dos pontos altos foi a exposição de pintura, em que foram convidados 12 artistas aqui da cidade de Setúbal para poderem, a partir do seu olhar, a partir da sua perspectiva, também darem o seu contributo para nos ajudar a ver, neste caso, a Igreja, que é um lugar importante e emblemático da vida da comunidade. Tivemos também um concerto com o músico Rão Quiau, também aqui no espaço da Igreja, também sempre com esta abertura a todos os que querem vir participar. Está a ser preparada uma síntese histórica, um livro que em breve será publicado, enfim, e outras atividades que pretendem marcar e pretendem assinalar esta data que nos parece importante. Ainda não é um jubileu, mas ainda assim quisemos marcar. Uma outra dimensão que me parece importante referir é a dimensão também dos restauros, dos melhoramentos que temos conseguido fazer nos últimos anos aqui na paróquia. De facto, havia uma necessidade até premente, em algumas situações, de intervir. E, enfim, também com a colaboração de muita gente, também com o apoio da Comissão Diocesana de Arte Sacra, com o apoio também de especialistas que vão também ajudando, porque entramos em trabalhos de alguma complexidade e de alguma especialização e precisamos também naturalmente sempre de recorrer a gente que sabe bem destas situações. Então, tentando enumerar assim algumas coisas que se fizeram. Por um lado, foram feitos restauros das imagens aqui da igreja, dos altares, depois, agora já mais recentemente também das pinturas, conseguimos, digamos, voltar ao original das pinturas desta igreja, que são belíssimas, também das telas, de teto. Foi também possível, foi uma das primeiras coisas que fizemos, foi o restauro, a reabilitação da capela mortuária, e até criámos mais uma capela mortuária que de facto havia uma necessidade aqui muito sentida nessa dimensão. Depois também a remodelação do adro da igreja, a criação de uma rampa de acesso que já vinha a ser projetada há algum tempo, também o melhoramento e a requalificação dos claustros aqui da igreja, que também são testemunha de um passado que está ligado ao convento, que aqui existiu a partir do século XVIII, convento carmelita, e, enfim, sentimos essa necessidade, em algumas situações era mesmo premente, havia mesmo, porque as coisas estavam muito deterioradas em alguns aspectos, e por outro lado também nos parece que este aspecto da beleza e da valorização da arte sacra tem uma dimensão de evangelização que não é de desprezar, porque a beleza da arte sacra, a beleza de uma igreja, a beleza dos espaços da igreja também chamam e também dizem alguma coisa da beleza de Deus que queremos contemplar.
Então, ainda no âmbito das obras que foram feitas, que foi possível fazer, com muitas colaborações, temos a Capela da Senhora do Carmo, que de alguma forma consegue integrar, ou conseguimos integrar, uma série de elementos antigos aqui da igreja, nomeadamente uma tela, precisamente da Senhora do Carmo, muito bonita, talvez do século XVII, que teve um trabalho de recuperação formidável, e foi possível fazer uma capela, a Capela da Senhora do Carmo, que prolonga o espaço do batistério, ou que se situa no prolongamento do batistério, melhor dito, e também foi possível finalizar, já nos últimos tempos, a Capela do Santíssimo, que fazia, digamos, parte do todo da igreja, e até foi uma surpresa bonita, porque se descobriram as pinturas originais de uma beleza ainda maior do que estávamos a contar. Depois, mesmo na parte final, na reta final, foi possível também fixar nos claustros aqui da nossa igreja as pedras, os fragmentos de pedras do pavimento da primitiva Igreja da Anunciada. É um testemunho que nos parece importante, no sentido em que ajuda a compreender este caminho que fazemos e também de quem nos precede nesse caminho. E, por fim, foi também possível, com a colaboração de muita gente, nomeadamente das comunidades religiosas, pois fazer imagens esculpidas de 3 santos que têm uma importância muito particular nesta comunidade. Santa Teresa de Calcutá, porque temos cá uma comunidade fundada há cerca de 40 anos pela própria Santa Teresa de Calcutá, que esteve presente até nesta igreja. Também a Santa Maria Rivier, que está ligada às Irmãs da Apresentação e à Casa da Saúde, e que fazem parte também da paróquia, frequentam a paróquia, e também o São Carlos de Foucauld, que também testemunha, digamos, ou é um sinal da presença também dos Irmãos de Jesus, que ao longo de décadas estiveram e continuam ainda presentes também na vida da nossa comunidade. E, portanto, foi bom também termos conseguido, digamos, assinalar esta presença destes santos, que têm uma importância assim, grande na vida da nossa comunidade. Viver no bairro de Trónio, eu tive uma infância muito boa no bairro de Trónio. As pessoas eram uma comunidade muito amiga. Eu lembro-me de haver a época do Defeso em que os barcos não iam ao mar. E havia sempre uma outra pessoa que vivia melhor. E muitas vezes havia uma entreajuda. Eu lembro-me de chegarem ao pé da minha mãe e dizerem: "Ana Maria, como é que está? Precisa de alguma coisa?" Havia muito este espírito de entreajuda, porque se sabia que na época do Defeso, que muitas vezes as pessoas não conseguiam, os pescadores, juntar dinheiro para, na época boa, para essas épocas. Lembro-me de as mulheres se juntarem, íamos levar os homens, como eu já disse, à praia, e depois voltávamos. E depois juntávamos aqui no Largo da Palmeira, sentadas em banquinhos e em cadeiras, a conversarmos até às tantas da noite. Se o tempo estava bom, ficávamos ali até à 1, meia-noite, 1h, conversando, brincando, as mulheres contando as suas coisas, e depois é que íamos para casa. E muitas vezes eu lembro-me com os mais velhos, à praia, à Troia, íamos a uma coisa muito engraçada, juntávamos de manhã as mulheres todas com as crianças, íamos a pé até Albarquel.
todos os dias. E depois o meu pai muitas vezes passava com o barco e tinha um sinal para a minha mãe, se levava peixe ou não, para saber a que horas é que ela saía da praia comigo. E eu tenho lembranças da minha infância muito, muito boas, de muito carinho, de muita dedicação que dava e que as pessoas eram muito amigas. Ainda no âmbito das comemorações dos 470 anos, surgiu a ideia de fazer uma investigação histórica que foi feita pela doutora Ana Margarida Silva, de elencar todos os párocos que desde o século XVI estiveram ao serviço aqui da comunidade. E essa investigação foi feita, foi concluída, e já houve uma placa que já foi feita e que já está aqui nos nossos claustros, e que nos parece importante no sentido de fazer também entender e ter presente que nós fazemos parte de uma história que nos precede e como que somos mais um elo, não é? num caminho que vai sendo feito e que, enfim, somos chamados a dar o nosso contributo na continuação daqueles que nos precederam. Eu já só conheci pessoalmente a partir do Padre Manuel Vieira, que veio para esta paróquia em 1963 e que teve aqui um papel muito relevante nesta comunidade. Nem sei se consigo destacar todos os aspectos em que ele esteve presente, mas um dos aspectos certamente foi a dimensão social, de ajuda. O Padre Manuel Vieira foi um homem muito sensível às questões sociais e, nesse sentido, acabou por iniciar o projeto do Centro Social Paroquial, começando por dar apoio às famílias, às mães que não tinham de deixar as crianças, e assim foram construídos os infantários, que ainda hoje existem. Depois, mais tarde, o lar de idosos, que também continua a funcionar. Portanto, houve aqui uma grande preocupação de dar resposta a necessidades que estavam, de facto, muito presentes nesta comunidade. Depois também o Padre Manuel Vieira teve um papel também muito forte no sentido de trazer movimentos de igreja, não apenas para a paróquia, mas até, creio que para a diocese, os convívios fraternos, os cursos de cristandade, o caminho neocatecumenal, enfim, toda uma série de esforços de evangelização que estiveram muito presentes. O Padre Vieira fez muito pela nossa paróquia, com defeitos, com qualidades, como todos nós temos, mas criou uma obra social que vai ficar para sempre. Foi os jardins de infância, foi os lares, e era uma pessoa que descia ao nível dos pescadores. O meu pai gostava muito de falar com ele e tinha grandes conversas com o Padre Vieira, porque ele deslocava-se à Lota, deslocava-se muitas vezes aos barcos e falava com os pescadores. Há quem diga que o Padre Vieira, na altura, é fascista e isso, mas o Padre Vieira, numa greve dos pescadores, andou com o meu pai pela Lota a passear e o meu pai interpelou. Lembro de ser gaiato e de ouvir isto. E diz que disse ao Padre Vieira: como é que é? Veja lá, olha que a pida anda por aí. E ele disse: não se preocupe, que a pida não lhe toca. Você está comigo, está bem. Pois o meu pai realmente, ele trouxe-o a casa no carro, ficou bem. O Padre Vieira passou lá a noite na pita. Depois, o Padre Manuel Vieira, tendo saído da paróquia, ainda continuou mais uns anos à frente do Centro Social Paroquial. Seguiu-se o Padre Ramiro Ferreira, um homem muito ligado ao escotismo, aliás foi assistente regional do escotismo aqui na nossa diocese. Depois houve aqui um interregno em que ainda voltou o Padre Manuel Vieira, durante pouquinho tempo. Depois, no outro ano, também de forma transitória, esteve o Padre Manuel Lobato e até eu mesmo, ainda como vigário paroquial. E depois teve o nosso Padre Miguel Alves, durante 12 anos, em que fez também aqui um trabalho assim, de grande entrega pessoal, de grande também proximidade com as pessoas
E pronto, agora estou cá eu, desde 7 de outubro de 2017, e pronto, dando continuidade também a este trabalho que tem sido feito pelos meus antecessores, e pronto. Uma outra dimensão que me parece importante também referir, neste sentido da abertura da Igreja às pessoas de fora, até às pessoas que até nem são praticantes, é a dimensão de termos as portas abertas, que é um desafio que há cerca de 5 anos, pouco depois de chegar aqui à paróquia, foi possível ter as portas abertas. Claro, com a colaboração de voluntários da paróquia, e parece muito importante, não apenas para as pessoas que querem ter este espaço para vir rezar, para vir estar em silêncio, para vir estar num tempo de recolhimento, mas também nesta dimensão mais da valorização do património, do âmbito mais turístico. E depois veio a pandemia e tivemos que interromper esse projeto. E agora estamos a tentar retomar. Claro que não podemos ter esta igreja aberta sem vigilância, mas estamos a tentar, enfim, que haja aqui uma solução para poder ter as portas mais abertas, para poder ter a igreja aberta para todos aqueles que possam e queiram vir estar aqui neste templo. Houve então um grupo que também se formou aqui de jovens, que foi o Sobe 10. Na altura ainda não era o Sobe 10, era o grupo de jovens da paróquia. Mais tarde saímos daqui das instalações e fomos, portanto, ainda para a Rua da Brasileira, para o quintal de uma amiga nossa, e mais tarde para a Rua Jacob Queimado, para umas ruínas. Aí alguns de nós afastámos da igreja. Eu nunca me afastei, mas arrefeci um pouco, como se costuma dizer. Mas mais tarde voltei outra vez. Nunca cheguei a sair por completo, mas houve ali o 25 de Abril, que mexeu com muita coisa, mas foi uma época também boa, porque através desse grupo de teatro fizemos teatro de rua, fazermos desenhos de ruas, fazermos espetáculos. Foi uma vivência também diferente. Depois casei, e entretanto aí comecei outra vez a dar catequese. O Zé Júlio foi para os escuteiros e eu também. Portanto, fiz a minha caminhada para dirigente nesta paróquia e no agrupamento está anunciado, o 484. As filhas foram crescendo e eu fui cá continuando, dando catequese. Entretanto, integrámos também equipas de CPMs, que era fora aqui da paróquia, e continuámos a nossa vivência dentro da igreja. Agora já são os netos, que também cá estão, já nos escuteiros, na catequese, um é acólito, e todas estas vivências têm sido feitas nesta paróquia.
surgir na comunidade, ao longo sobretudo das últimas décadas, de vários movimentos eclesiais que aqui foram e continuam a marcar presença, nomeadamente os escoteiros, os cursilhos de cristandade, a Legião de Maria, a Mensagem de Fátima, a Conferência Vicentina, agora mais recentemente a Anunciada Solidária, neste âmbito também da ajuda aos mais desfavorecidos, e, enfim, e toda uma tradição muito mais para trás, que tem a ver com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, tem a ver com, enfim, coisas já mais antigas, mas que também, de alguma forma, ajudaram também a consolidar esta história e esta identidade desta comunidade. Queria deixar uma mensagem, assim, como que umas palavras finais acerca daquilo que são os desafios, daquilo que são, digamos, até um convite que queria deixar a todos, de uma forma especial à comunidade paroquial de Nossa Senhora da Anunciada. A Igreja, basicamente, no seu agir, anuncia Jesus Cristo, evangeliza, a Igreja celebra os sacramentos, celebra a sua fé, e a Igreja encarrega-se também de tomar a seu cargo os mais desfavorecidos e fazer o bem, não é? Aqueles que estão mais necessitados. E neste sentido é muito importante, como já tenho dito noutras ocasiões, portanto, termos este desejo missionário de anunciar Jesus, de o anunciar aos outros, de vivermos a fé não apenas fechados em nós mesmos, mas nesta abertura, neste desejo de partilhar aquele tesouro que descobrimos que é Jesus. Por outro lado, também esta parte também celebrativa, esta parte da oração, não há vida cristã autêntica sem oração, e nesta oração está também, ou há de estar também, a oração de intercessão por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, também de alguma forma associada a este desejo missionário. E por fim também este acolhimento que também somos chamados a fazer uns dos outros, que vivemos em comunidade, e também de todos os que se vão aproximando. É muito importante que a Igreja, a comunidade em que vivemos, seja cada vez mais uma comunidade acolhedora, que possa acolher com simplicidade, mas também com a verdade do Evangelho, aqueles que se aproximam, também neste desejo sempre de estar atento às dificuldades dos que sofrem e nesta atitude de compaixão também fazer-se próximo ou fazer-se instrumento de Jesus, que é Ele de facto que nos pode ajudar, que nos pode curar, que nos pode, enfim, conduzir, no fundo, àquilo que é o desejo do nosso coração, de bem, de verdade e de beleza.